Querido irmão, cumprimento você, meu amigo, irmão, aquele que nos assiste, acompanha o nosso canal, com a graça, a paz do Senhor Jesus, que esse momento você esteja bem, em paz e que Deus possa fortalecer você em cada momento. Sou o pastor Sandro Pontes, Igreja Cristã Evangélica do Maracanã. Às vezes você está longe da cidade de Anápolis, Goiás, ficamos aqui no bairro Maracanã. Será você, tanto da cidade de Anápolis como de qualquer outro lugar do planeta, será sempre bem-vindo aqui na nossa comunidade, ICE Maracanã. Inclusive, pode seguir-nos nas nossas redes sociais, no YouTube, se inscrevendo, no Instagram, seguindo a nossa igreja, sempre com bons conteúdos para abençoar e ajudar você. Querido irmão, hoje a nossa conversa é em Juízes capítulo 4. Nós estamos numa série de sermões que essa série foi intitulada como Heróis em Tempos de Crise. Hoje eu vou conversar com vocês sobre uma mulher empoderada, que é a juíza Débora, uma mulher empoderada. Esse termo é tão utilizado de forma equivocada, né? Hoje parece-me que as mulheres elas precisam se empoderar hoje, parece-me que nunca foram empoderadas, mas esse empoderamento também, quantas vezes o sentido da palavra, ele é transportado para um sentido tão negativo em alguns momentos, até da desvalorização da própria mulher, com o intuito de valorizar-se, acaba sendo desvalorizada a imagem da mulher. Então, vamos conversar um pouquinho aqui sobre a Débora. Então, Juízes capítulo 4, não lerei o texto todo. Se você quiser, você pode continuar a leitura do capítulo todo. Eu farei a leitura de uma parte do texto, que é suficiente para o nosso entendimento, para a nossa compreensão. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-los com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Até aí, meu querido irmão, mais um texto muito bonito da Bíblia, uma narrativa. Tenho falado sempre que a Bíblia ela é um livro completo, tanto que a Bíblia tem a ideia de biblioteca, que é uma união de vários livros. No caso da Bíblia que nós usamos, 66 livros que trabalham com todos os gêneros literários, trabalham com histórias das mais diversas, histórias de guerra, histórias de rainhas, histórias de princesas, histórias de épicas, narrativas, poesias, dissertações, tratados, profecias. Então é um livro completo. Estamos aqui diante de uma história da nossa querida juíza Débora. Antes um pouquinho, é importante nós voltarmos aqui um capítulo no texto bíblico, porque nós estamos aqui no livro de Juízes, e o livro de Juízes, para quem não acompanhou o outro sermão da série, ele é um livro cíclico. Como dizia Chico Buarque, a vida é uma roda gigante. Por quê? Às vezes embaixo, às vezes em cima. É exatamente essa a perspectiva do livro de Juízes. O povo fazia o que o Senhor reprovava, embaixo,
passava por muita opressão, se lembrava de Deus, orava, Deus levantava um libertador, esse libertador libertava o povo, esse povo vivia num período de paz, o tempo ia passando, o padrão espiritual ia caindo, começava a ocorrer um desleixo, a vida espiritual deixada em segundo plano, até o Senhor desaprovar o povo, levantar um opressor, esse opressor oprimir, o povo orar, e assim sucessivamente isso acontece por várias vezes. Antes da juíza Débora, nós tivemos o Eude. O Eude, ele libertou Israel da mão do Eglon, que era o rei de Moabe. Quando o Eude foi levar altos tributos para o rei, ele mata o rei, o rei Eglon. E depois que ele lutou e venceu o exército de Eglon, ele e o povo de Israel, eles tiveram paz por 80 anos. Quando você está aqui no comecinho do capítulo 4, diz assim, depois da morte de Eude. Então fique claro que algum tempo se passou entre Eude e Débora. Conversando um pouquinho sobre mulher, né, sobre a mulher empoderada, você tem aqui exatamente a juíza Débora. Juíza, guerreira, tanto que ela foi para a guerra, é líder, ela dá ordens para as pessoas, profetiza, é aquela mulher que fala em nome do Senhor. E a gente entende que no mundo inteiro, sempre houve dezenas, centenas, milhares, milhões de mulheres que são mulheres empoderadas, independentemente da sua ideologia, até do nome que ela recebe. Mulheres empoderadas é o que é mais comum acontecer. Tanto é que você encontra aí quantos lares que são, vou chamar de dominado, mas não é na ideia da dominação, mas lares que estão sustentados, filhos que são criados, netos que são criados. A mulher trabalha, cria o filho, educa, cuida do neto, sustenta a casa, traz o recurso. Tudo isso são mulheres empoderadas. Aos milhões e milhões de mulheres que existem no nosso planeta, não tenho a menor dúvida disso. E sempre houve, eu citarei para vocês, Cora Coralina, a poetisa goiana. Para você que não é daqui, nós temos o maior orgulho de ser da terra da Cora Coralina. E a Aninha, ela diz o seguinte, ofertas de Aninha, eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana, numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana, creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços, exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil, antes acreditar do que duvidar. Cora Coralina, uma senhora humilde, simples da cidade de Goiás, a primeira capital aqui do nosso estado, que é uma mulher extremamente empoderada, simples, mas extremamente empoderada. Sim, a Débora também era uma mulher dessas. E é óbvio, meus irmãos, que há grandes lutas ainda para as mulheres no século XXI. A gente nem imaginava que isso no século XXI nós estaríamos lidando com algumas questões que são questões extremamente arcaicas. Ontem um jogador de futebol foi apresentado em um time da Rússia, e ele é negro, um jogador brasileiro, e ele sofreu ali dezenas e dezenas de comentários racistas, porque por ele ser negro e aquele time e os torcedores do time não gostarem de que negros vestindo a camisa do seu time. Irmãos queridos, no século XXI, as pessoas preocupadas se alguém tem caráter, moral, se é bom ou se é ruim, por conta ou por causa da cor da pele. Existem, com certeza, também grandes lutas das mulheres ainda no século XXI. Aqui, em 2019, um estudo aqui no Brasil concluiu, e esse estudo é feito sempre, rotineiramente, que as mulheres ganham 22% a menos do que os homens. Então, uma mulher com a mesma formação, com o mesmo trabalho, com a mesma carga horária, com a mesma posição na empresa, as mulheres ganham 22% a menos do que os homens. E isso ainda cresce
à medida que o nível intelectual cresce. Então, se os homens e as mulheres, quanto mais eles estudam, a diferença aumenta entre homem e mulher. Olha que coisa que precisa ser, sim, uma luta das mulheres. Por quê? Ganhar menos ou mais por causa do gênero? Por outro lado, você, mulher, sabe disso, isso talvez não precisasse sequer de pesquisas, porque nós sabemos que as mulheres são muito mais estudiosas do que os homens. Eu sou professor aqui na rede estadual do estado de Goiás há 20 anos. Se eu tiver ali 20 bons alunos, vamos imaginar ali 10 bons alunos em uma sala de aula, 8 são mulheres. Isso é o normal, isso é o normal. E realmente, no Brasil, as mulheres estudam muito mais, não muito mais, mas as mulheres estudam mais do que os homens. As mulheres estudam quase 1 ano a mais do que os homens, na média. Então, as mulheres são, a sua escolaridade, ela é maior do que a dos homens. Feminicídio, o que é feminicídio, meu irmão? Feminicídio é quando uma mulher, ela é assassinada, né, tem esse sufixo sídio, é quando uma mulher ela é assassinada pelo simples fato de ser mulher. Tá? Não há justificativa para homicídios, mas vamos imaginar, a pessoa ocorreu o homicídio porque ela agrediu alguém, ocorreu o homicídio porque ela tinha uma rixa com alguém. Não. Feminicídio é quando a mulher é assassinada apenas por ser mulher. Geralmente quando um homem, geralmente é no contexto familiar, ele se acha dono e proprietário daquela mulher. E em São Paulo, no primeiro semestre de 2020, houve em São Paulo 87 casos de feminicídio. 87 casos de feminicídio. Você percebe que é uma grande luta pela frente de preservação da vida das mulheres, de autodefesa, de punição rigorosa para agressores. A gente que tem mãe, que tem irmã, que tem filha, é uma grande preocupação, sim, as questões relacionadas à violência, especialmente ao feminicídio. São grandes lutas, meus irmãos, grandes lutas as mulheres têm. E nós estamos diante de mulheres que lutaram, sim, no seu tempo. A Bíblia, a gente tem ouvido às vezes inclusive desculpa a expressão, mas muita bobagem ultimamente. Olha o contexto judaico-cristão, patriarcal. Irmãos, vamos entender, você nas folhas da Bíblia, você encontrará dezenas de mulheres que foram mulheres extremamente empoderadas no sentido maravilhoso da palavra, que é empoderada naquilo que Deus deseja que a mulher faça, e ela faz, e lidera, e governa, e imprime os seus pontos de vista, e essas mulheres fazem diferença no seu tempo, nas suas casas, nas suas famílias, nos seus trabalhos. Eu citei algumas de forma simples, Débora, nossa juíza. Me lembrei de Ruth, ela e Noemi, a sua sogra, como é que as duas, inclusive no mesmo contexto aqui do livro de Juízes, é mais ou menos no mesmo período, como é que as duas, elas têm convicções tão marcantes acerca da sua cultura. Ela precisava, isso era questão cultural, ser resgatada por um marido. E elas têm sim um objetivo claro na vida, naquele período, que deveria ser assim, e elas se programam para que aquilo acontecesse. E Ruth vem a ser a mãe de Davi e mãe de Jesus. Obviamente, assim, a sua descendência, Davi está na descendência, Jesus está na descendência de Ruth. Esther, a rainha, como é que Esther, ela utiliza na sua beleza que Deus deu. E essa beleza da Esther, ela não é utilizada apenas na futilidade da beleza, mas a beleza da Esther, ela enfim, se casa com o rei, e como rainha, ela imprime toda a sua influência num reino de salvação do seu povo, por posicionamentos dela. E inclusive há momentos na história de Esther que ela diz assim: entre viver e salvar meu povo, eu abro mão da minha vida. Apenas orem por mim, porque eu vou falar com o rei, eu vou conversar com o rei. Se ele preferir me matar, que mate, mas eu prefiro salvar o meu povo. Olha como é que a beleza da Esther, que ninguém pode abrir mão da sua beleza, tá? Ninguém pode abrir mão da sua beleza, é algo que Deus dá de presente. Mas como Esther não coloca a sua beleza acima das suas qualidades, das suas características, até mesmo das suas ideologias. Me lembrei de Lídia, já no Novo Testamento.
quando ela se converte ali na pregação de Paulo, e ela automaticamente coloca tudo que ela tinha a serviço do reino de Deus. Uma mulher rica, uma comerciante famosa do seu tempo, uma vendedora de um produto que era extremamente valorizado para os seus dias. E Lídia, ela é uma mulher extremamente poderosa, empoderada, e ela é tão empoderada que ela entende Cristo como Salvador e ela coloca todo o seu poder financeiro, argumentativo, o status na sociedade, o local que ela vivia, a casa que ela tinha naquela região a serviço do reino de Deus. Então, meus queridos, que me escutam aqui nesse momento e que assistem ao nosso vídeo, são mulheres que escolheram as lutas para lutar. Creio que empoderamento feminino, ele passa exatamente por essa questão. Mulheres que sabem, que reconhecem que existem lutas que merecem ser lutadas, são lutas que o Senhor aprova e são lutas que elas têm que se envolver, sim. O problema maior quando a gente usa o termo empoderada, e às vezes até posso ser criticado por essa minha fala, é quando você tem um pacote e naquele pacote tem tanta coisa ruim que as coisas boas elas são abafadas pelas coisas ruins. Então, dentro da perspectiva das lutas da mulher no século XXI, tantas lutas a mulher precisa estar ou vivenciar, ou batalhas que precisam ser batalhadas, mas às vezes está num pacote ali tão ruim, de tanta coisa ruim, que denigra inclusive a própria imagem da mulher, a imagem da mulher criada por Deus, assim como o homem, a imagem e semelhança de Deus, e ela como imagem e semelhança de Deus, ela precisa refletir essa imagem divina aqui na terra. Às vezes entra em determinadas lutas que em nada refletem aquilo que Deus é, a posição de Deus na vida das pessoas, e ela acaba se envolvendo em lutas, e as pessoas que olham de fora dizem, olha aí, olha para você ver a luta dela. Então, mulheres empoderadas, mulheres que lutam as lutas que merecem e que devem ser lutadas. Queridos, vamos ao texto. Na história de Débora, existem alguns itens que são muito importantes na formação de um herói. Nós estamos atrás de heróis em tempos de crise. Nesse caso aqui, uma heroína em tempos de crise. Uma heroína que ensinou as mulheres do seu tempo, uma heroína que ensinou os homens do seu tempo, uma heroína que ensinou os homens e mulheres que vieram depois dela e que, inclusive, nos ensinam ainda nos dias de hoje. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre alguns itens que nos ajudam a compor, a estruturar um grande herói ou uma heroína. Primeiramente, uma boa memória. Uma boa memória, pastor, isso é uma boa memória. O profeta Jeremias diz que quer trazer à memória aquilo que traz esperança. Ele dizia, olha, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A Bíblia é sempre extremamente preocupada com a memória. Se você for ali a um buscador de internet, se você digitar ali memorial na Bíblia, essa palavra vai ser encontrada dezenas de vezes. Você vai encontrar sempre ali a Bíblia de alguma forma dizendo para as pessoas, olha, lembre-se disso. Lembre-se disso. É importante você se lembrar de algo. Lembre-se disso. É importante você se lembrar dessas coisas. A Josué capítulo 4, versículo 7, você tem um dos casos, são vários, aqui você tem um. Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. A história de o povo de Israel atravessando o rio Jordão sem molhar os seus pés ou com a água muito rasinha. Quando aconteceu esse milagre, eles fizeram um altar de pedra. Para quê? Para que todas as pessoas que passassem por ali se lembrassem de que um dia Deus havia, ou que Deus fizera um milagre no povo naquele lugar, um memorial. Quando você tem Deuteronômio capítulo 6, verso 10 a 12, você tem uma ordem aos pais para ensinarem os seus filhos em todos os momentos da vida. Ao deitar, ao levantar, caminhando, parado, sentado. E ele vai dizer o seguinte, olha, escreva nos umbrais da porta. Escreva em cima da porta, para que todas as vezes que os seus filhos passarem por ali, que eles não se esqueçam, Deuteronômio 6, de 10 a 12, está dentro desse contexto. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados,
porque vocês vão morar em casas que não construíram, vão comer comida que vocês não plantaram, vão tomar água que vocês não fizeram nada por ela, para que ela existisse. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem insatisfeitos, tenham cuidado. Qual que é o cuidado? Não se esqueçam, o Senhor os tirou do Egito na terra da escravidão. Esse é um problema sério, meu querido irmão. Nós estamos aqui diante de um sério problema. Por que nós estamos aqui diante de um sério problema? Porque, na maior parte das vezes, gerações fortes criam gerações fracas. E gerações fracas criam gerações mais fracas ainda. Até que aquela geração que é fraca, ela precisa se fortalecer para se tornar forte. Mais ou menos assim. O que nós temos falado nesses últimos domingos, especialmente no último estudo que está aqui no nosso canal do YouTube, é o seguinte, meu querido irmão. Os nossos avós que construíram o evangelho no Brasil, que talvez tenham sido, esses homens e mulheres tenham formado a primeira geração de crentes em maior número aqui no Brasil, eles enfrentaram quantas lutas, quantas perseguições, eles eram radicais contra vários pecados que são normais nos dias de hoje. Eles romperam com tantas coisas e eles pagaram um alto preço por aquilo. As gerações que vieram depois, que sucederam aquela primeira geração, já não mais sofreram perseguições, já não mais tiveram um impacto tão grande do pecado na vida deles. E o que acontece com essa geração? Essa geração ela começa a se esquecer do mal que faz o pecado na vida da pessoa. No domingo, na igreja, eu não me lembro se aqui no YouTube eu também fiz essa citação, mas na igreja eu fiz essa citação. É um pai é um menino que tinha um pai alcoólatra e esse pai alcoólatra fez esse menino sofrer. Então esse menino, quando ele cresce, ele toma um posicionamento de nunca colocar uma gota de álcool na boca. Por quê? Porque ele sabe o quanto o alcoolismo traz de sofrimento na vida de uma pessoa. Bom, só que esse menino que cresceu e que a casa dele não tem álcool, não tem bebida alcoólica, as pessoas conversam normalmente, tranquilamente, tá? E a ciência diz, irmãos, não sou eu, que a partir de uma pequena quantidade já começa a haver mudança no comportamento das pessoas. Basta analisar a lei seca, né, a lei do Brasil, é só ir lá na lei. Mas vamos lá, vamos para um outro assunto, esse a gente conversa depois. Esse menino que cresceu e que decidiu que o álcool não faria parte do cotidiano da vida deles, ele tem um outro filho. Esse filho que não viveu com o avô, então ele não sabe o peso, ele não sabe o quanto é ruim uma vida, uma família que tem alcoolismo. Então, geralmente, esse neto, ele não sabe de forma tão clara os efeitos do álcool na vida de uma pessoa. Esse aqui se esquece do peso do pecado na vida das pessoas, porque ele foi criado numa casa em que havia harmonia e que não havia destruição por causa do alcoolismo. Esse menino, o perigo na vida dele é muito maior, afinal de contas, ele se esquece, por não ter vivido aquilo, o quanto o pecado ele vem para matar, para roubar e para destruir. Queridos irmãos, isso tem vários artigos na internet, eu fiz uma breve pesquisa, eu já conhecia eu já sabia do assunto, e fui à internet fazer uma breve pesquisa. Estudem minimamente quais são os efeitos da reforma protestante, especialmente João Calvino, na vida da Suíça, especialmente em Genebra. Perceba o que era a Genebra antes de João Calvino, que é um cristão reformador, e o que é Genebra depois de Calvino. As doutrinas de Calvino, como Calvino falava sobre a disciplina humana, sobre a luta contra o pecado, sobre viver uma vida reta, transforma a história de Genebra. Passei na Europa hoje, vocês vão perceber que eles acham, os europeus, que eles conseguiram por conta própria o status que tem hoje. Pronto, eles estão à mercê de uma tragédia, de uma catástrofe, como a que tem acontecido em vários países europeus. Por quê? Porque se esquecem daquilo que Deus fez, se esquecem daquilo que Deus fez. Qual que é a questão aqui, meu querido irmão? Quando Eude morre, quando Eude morreu, o que acontece quando Eude morreu? O povo ele vem se esquecer daquilo que Deus fez. E quando o povo se esquece daquilo que Deus fez, há um grande perigo.
porque o povo não traz à memória mais aquilo, os milagres do Senhor, como aqui Moisés avisa para o povo a partir daquilo que Deus mandou. Não se esqueçam de que eu, Deus, aqui sustentei vocês. Queridos irmãos, essa lembrança, esse memorial deve ser uma das grandes lutas do cristão moderno. Não se esquecer, escreva isso, fale isso para os seus filhos, fale isso para os seus netos, conte isso para os seus amigos, fale como é que era a sua vida, conta como é que era a vida das nossas famílias, dos nossos antepassados, fala, conta como é que é o pecado, o que o pecado traz de consequência na vida das pessoas. Não deixe as pessoas se esquecerem disso. Uma boa memória forma grandes heróis. Segundo, meus queridos irmãos, bons amigos forjam. Forjar, você está aí, o slide, ele representa bem o que significa forjar. Forjar é essa ideia de você mudar as características de um ferro. Então você esquenta o ferro e você consegue mudar as características dele. Por exemplo, produzindo uma faca, produzindo uma espada, melhorando a sua afiação, a sua lâmina. Porque amigos, de alguma forma, eles forjam, eles mudam as pessoas. Ô pastor, eu tenho amigos, mas não tem problema não, eu que domino. Mentira, mentira sua. Ou você está mentindo, ou a Bíblia está mentindo. Porque a palavra do Senhor, ela diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Não é possível conviver com alguém sem afiar e ser afiado. É óbvio que há pessoas que afiam mais do que são afiados. Eu gosto muito de churrasco, faço muito churrasco, sempre quando posso. Gosto também de ler um pouquinho, não muito, mas sobre facas. Sempre ter uma faca com um corte bem afiado, para que o churrasco, para que a gente não machuque a carne, para que tenha ali a carne, para que ela possa manter ali todo o seu sabor. E se você sabe que uma das coisas que mais prejudica o corte da faca é a esponja. E não precisa ser a esponja de aço, não. A esponjinha do lado verde. Quer acabar com o fio, com a afiação de uma faca? Passe o lado verde da esponja no fio, você acaba com o corte da espada. Da espada também, mas da faca. Isso é mais uma questão para você ver que assim como o ferro afia o ferro, assim como a esponja, que é a mais sensível, que parece-me às vezes inofensiva, ela também afia a faca, ou ela também desafia a faca, ela também tira o corte da faca. Amigos são importantes porque amigos influenciam amigos. Vinícius de Moraes, procura-se um amigo, não precisa ser homem, basta ser humano. Basta ter sentimento, basta ter coração, precisa saber falar e calar, sobretudo saber ouvir. Tem que gostar de poesia, de madrugada, de pássaro, de sol, da lua, do canto, dos ventos, das canções, da brisa. Deve ter amor, um grande amor por alguém, ou então sentir falta de não ter esse amor. Deve amar o próximo e respeitar a dor que os passantes levam consigo. Deve guardar segredos sem se sacrificar. Amigos, para Vinícius de Moraes, amigos. Aqui você tem a juíza Débora. Débora, juíza, profetisa, líder, não tinha um belo escritório. Débora não tinha, ela julgava debaixo de uma árvore. E ela manda chamar Baraque. Olha para você ver o poder dessa mulher. Não pede, ela manda chamar Baraque, que ela recebeu de Deus uma ordem e manda chamar. Quando chegou Baraque chegou, ela fala para ele, olha, Deus vai te dar o exército inimigo nas suas mãos. Um exército, meus queridos irmãos, que tinha 900 carros de ferro, 900 tanques de guerra. Eu pesquisei no Brasil quantos tanques de guerra o Brasil tem, as informações não são muito bem organizadas, porque são vários tipos, mas eu me lembrei que recentemente, há alguns anos, o Brasil comprou alguns novos aviões, alguns caças, são os Gripen. Chegou já esses dias tinha um sobrevoando aqui o Brasil, com transferência de tecnologia, ele veio da Suécia. E esses 36 caças, eles custarão ao Brasil 5,4 bilhões de dólares. Então são 30 bilhões, mais de 30 bilhões de reais nesses queridos novos brinquedinhos brasileiros. 36. O Jabim, que Jabim não é o nome de um rei, é um título. Ele tinha 900 carros de ferro. E Deus manda avisar para o Baraque. Baraque, eu vou entregar nas suas mãos esse inimigo.
Mas quando Débora fala isso para Baraque, Baraque diz para Débora, Débora, eu só vou se você for. Gente, não há sentido muito nisso. Débora era uma mulher. Ah, pastor, mas espera aí, a mulher não é empoderada? Sim, é empoderada, importante, líder, estrategista, uma mulher excepcional, à frente do seu tempo. Tudo isso eu já falei. Mas como é que o que uma mulher faria na guerra nessa época? Essa época, a guerra era de força física. Força física. E provavelmente Débora não teria, ou pelo menos a maior... Há registro de mulheres que lutaram em guerras do passado, até mulheres que se vestiram de homens para que pudessem lutar em algumas guerras. Tem registros históricos disso. Mas é provável que Débora pudesse fazer pouca diferença ali no campo de batalha, no fronte. Mas Baraque disse, olha, eu preciso de um amigo, eu preciso levar alguém que me ajude. Amigos forjam, companheiros forjam, conselheiros forjam bons amigos. Eclesiastes diz que é melhor serem dois, porque quando vem o frio, um ajuda a esquentar o outro. Melhor serem dois, porque quando dois trabalham, os dois rendem muito mais do que os dois trabalhando sozinhos. O livro de Eclesiastes fala que melhor é serem dois, porque quando um cai, tem alguém para levantá-lo. Aqui, meus queridos irmãos, é sempre importante você ter alguém para suas grandes missões. Ter um conselheiro, tem alguém que ajude você, tem alguém a quem você possa recorrer, tem alguém que possa estar ao seu lado, ainda que aparentemente nem possa ou venha fazer grande diferença. Mas você precisa ter alguém, porque bons amigos forjam grandes heróis, e o contrário também é verdade. Então, más companhias, de alguma forma, vão forjar você a ser pior do que você é. Se você quer que o seu filho, por exemplo, tenha uma companheira, ou a sua filha tenha um companheiro, a fim de que possam viver a sua vida bem, você tem que procurar em bons lugares para que seja boas, para que você encontre boas pessoas. Essa é a dinâmica. Bons amigos forjam bons heróis. E, por fim, a honra, ela fortalece os heróis, os grandes heróis. Honrar alguém é você dignificar alguém, é você exaltar alguém, é você reconhecer o bem que aquela pessoa fez. Aqui o Baraque não está preocupado com honra, me parece que ele nem tinha isso em mente. Mas nós não podemos deixar de entender que a honra, ela seria importante para alguém que lutasse em nome do Senhor. Perceba aqui comigo, meu querido irmão. A honra seria importante para alguém que viesse a lutar em nome do Senhor. Tanto que quando Baraque... Aqui, a gente pode ter diferentes perspectivas. Por que o Baraque queria levar Débora? Só porque era comum nessa época levar um amuleto, alguém que pudesse dar a essa pessoa a bênção na guerra. Mas isso não me parece, embora há comentaristas que entendem assim, não me parece. Tá? Me parece mesmo que Baraque estava com medo. Baraque estava com medo, não estava confiante plenamente que ele seria capaz de vencer um exército tão poderoso, com tantos carros de guerra. Então ele diz para Débora, Débora, só vou se você for. Débora simplesmente diz para ele, o Baraque, ok, Deus não mudará o seu plano por conta disso, por causa disso. Você vencerá a guerra, só que a honra cairá sobre uma outra pessoa, que será uma outra mulher. Olha, ele não foi honrado, ele não foi lembrado. E o quanto a honra é importante para que heróis se fortaleçam, meus irmãos. Para que heróis fiquem cada dia mais fortes. Quem vai receber a honra é Jael, uma mulher, porque Jael também tem nome masculino de Jael. Aqui no Brasil nós tínhamos recentemente um jogador de futebol que era o Jael, até as pessoas brincavam que era Jael Cruel. Não, aqui é uma mulher, Jael é que vai terminar, e ela que vai matar o inimigo e vai receber a honra. Em Romanos 13, versículo 7, apóstolo Paulo diz assim, a quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. Mas pastor, tributo e imposto não são a mesma coisa? Não, não são. Imposto é uma coisa, tributo é outra. Imposto é uma forma de tributo, mas nem todo tributo é imposto, tá bom? Uma taxa, uma contribuição de iluminação pública, ela é um tributo, mas não é um imposto, tá bom? Então você tem a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor e a quem honra, honra. A ideia é dar honra a quem merece honra, é louvar
louvar é um nome perigoso, porque a gente de fato dá louvor a Deus. Mas é honrar apenas a quem merece honra, é de fato exaltar quem merece exaltação. E isso, meu querido irmão, fortalece os heróis. Nós, na criação dos nossos filhos, nós reforçamos tanto as ações negativas, quando os filhos fazem coisas erradas, a gente apronta um escarcéu, nós colocamos quase num pedestal, e muitas vezes nós não honramos o filho quando ele faz uma coisa boa. Não, isso é obrigação dele. Queridos irmãos, honra quem merece honra, honra quem merece honra. Se o seu filho, mesmo que ele cumpriu uma obrigação dele, honra o seu filho, agradeça, filho, obrigado, filho, que lindo, dê um presente, por que não? Por que não? Não há problema nisso. Honra a quem merece honra. A honra fortalece os heróis. A honra faz com que aquele que está desanimado, ele cresça, ele se desenvolva, dê presentes, elogie. Qual foi a última vez que você elogiou a professora do grupo pequeno lá dos seus filhos, da célulazinha das suas crianças, que trabalham exaustivamente para produzir material para eles? Qual foi a última vez, seu senhor funcionário, que você de alguma forma, sem bajulação, você honrou o seu patrão? Às vezes o seu patrão vive dias de muita luta para pagar o salário, para manter as coisas em dia. Será que algum dia você disse, olha, eu estou orando por você, para que você possa ser bem sucedido, olha, afinal de contas, eu reconheço o bem que você faz à minha família, e vice-versa, o patrão com o funcionário, não é? O funcionário bom, honrar. Como é que você honra um funcionário bom, meu querido amigo? Aumenta o salário dele, dê um vale alimentação para ele, dê um presente para ele, uma cesta básica, faça alguma coisa por ele, honra, diga, olha, você tem sido uma pessoa excepcional, eu vou honrar você, sabe? Aumenta salário. A gente trabalha muito a questão dos missionários, pastores, seminaristas. Quando o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 5, 17, Paulo diz que presbíteros, né, pastores que administram bem, que se dedicam na pregação e no ensino da palavra, eles são dignos de honorários dobrados, salários dobrados. Você está pensando assim, o pastor pedindo aumento, o pastor está pedindo aumento de salário? Não estou não, irmãos. Não estou pedindo aumento. Inclusive nós sabemos que recentemente a nossa comunidade, por questões financeiras do próprio país, a recessão que o nosso país passou, nós precisamos fazer cortes, inclusive cortes nas ofertas, nos honorários que eu recebo como pastor. Tivemos que cortar, e isso, na minha perspectiva, é ministério, né? A gente precisa viver do ministério, parte dele, embora também seja professor. Mas não é isso, mas é uma das formas de você reconhecer o pastor que está trabalhando para você, por você, reconhecê-lo com honorários dobrados, com presentes, reconhecer. Essa semana, domingo depois do culto, vou falar isso aqui e tal, eu creio que até o irmão vai estar me ouvindo, domingo depois do culto, o irmão Edivaldo, né, você está me ouvindo, terminou o culto, ele veio com um pacotinho de plástico e, pastor, isso aqui é para você. É um pacotinho de doce de leite com amendoim. Irmãos, que coisa mais deliciosa esse doce. Que coisa deliciosa. Eu até mandei uma mensagem para ele ontem agradecendo mais uma vez. Irmãos, isso são pequenos mimos que não fazem mal a ninguém e que de fato eles honram a pessoa que está trabalhando. Eu não estou dizendo isso para o pastor, estou dizendo isso para o Ministério do Louvor. Terminou o louvor, meu irmão, que maravilha, que música linda. Vocês abrem mão de todo domingo à tarde para virem para cá. Sua mãe, seu pai. Depois, lá na frente, quando eles não existirem mais, ou pelo menos fisicamente aqui na terra, você vai dizer assim, que saudade da comida da minha mãe. Por que não agradece agora? Por que não honra agora? Por que não faz essa honra nesse momento, honrar as pessoas? Quando você honra uma pessoa, aquilo que ela faz de bom, ela tem mais prazer em fazer. Nós sabemos que boa parte do que nós fazemos de bom, nós fazemos por convicção, mas quando você faz, é honrado por aquilo, você cresce mais como herói.
Perceba que mesmo Baraque não estando preocupado com a honra, Débora diz que a honra era importante. E a honra sendo importante, ela seria dada a uma outra pessoa, porque ela é que de fato faria aquilo que Deus mandou Baraque fazer, mas ele estava com medo de fazer. Queridos irmãos, bons amigos, boa memória e honra. Assim nós terminamos a nossa história de hoje, de uma mulher totalmente empoderada, cheia de poder, de força, de palavra de Deus na sua boca. E aqui nós temos gente que se lembra da história, porque eles se esquecem do que Deus fez e são punidos, mas depois eles se lembram da oração e clamam e vão buscar a Deus, e Deus levanta a juíza Débora. Gente que tem boas pessoas, gente que buscou bons conselhos, bons conselheiros. E terceiro, gente que aprendeu a honrar e ser honrado, ou pelo menos aprendeu a importância de se honrar os nossos grandes heróis. Que Deus nos abençoe, meu querido irmão, vamos orar. Deus amado, obrigado pela palavra do Senhor nesse dia, nessa tarde, manhã, noite. Que o Senhor, meu Pai, seja glorificado nas nossas vidas e que a palavra do Senhor encontre refúgio tranquilo no coração e na mente de cada um dos irmãos, irmãs, amigos, amigas, de cada pessoa que está me ouvindo aqui e me assistindo. Abençoe, fortaleça. Abençoe os enfermos, curando, abençoe os desempregados, dando emprego, abençoe os que têm projetos, ajudando que esses projetos sejam realizados, aqueles que estão vivendo dias de desavença, que haja paz, aqueles que estão desanimados, que o Senhor plante o ânimo, aqueles que estão orando por algum motivo específico, que o Senhor receba a oração desses irmãos. Por outro lado, agradecemos pela vida com saúde, com alegria, com prosperidade na vida de tantos outros. Que o Senhor Deus seja honrado e glorificado ali também. Abençoe a nossa comunidade, a nossa igreja, especialmente nessa série tão importante de estudos sobre os heróis, heróis dos nossos dias que são tão importantes, que eles sejam aos milhares aqui na nossa cidade, no nosso país, no mundo em que vivemos. Essa é a nossa oração, Senhor Jesus, em nome de Jesus que fazemos isso. Amém, amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, a comunhão e o conforto do Espírito Santo possam estar com cada um de nós aqui nesse lugar, com todos os nossos irmãos em todos os lugares da terra, que seja hoje, amanhã e até a volta bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.